Agora no São Paulo tem jogador chegando, hein? O zagueiro Matheus Doria falando como novo jogador do Tricolor. Vamos ouvir. O clube de São Paulo me marcou demais, né? Cheguei aqui com 20 anos, eu vim emprestado do Marseille e recebi a notícia que minha esposa estava grávida da minha primeira filha também aqui, né? Não pôde nascer aqui em São Paulo, terminou nascendo em Granada. E eu fiz 6 meses aqui que me marcou demais e eu ia continuar por questões assim burocráticas e assim de aumentar valor de negociação. O Marseille, que era o time que eu pertencia a esse momento, não quis deixar a negociação avançar. E toda a minha família, a gente tinha uma vontade de terminar o campeonato, né? Tive que sair na metade do Campeonato Brasileiro, o time estava muito bem. E fiquei com esse gostinho, esse sabor de quero mais, queria continuar demais. E graças a Deus hoje eu posso realizar o sonho de poder voltar a um clube gigante como é o São Paulo, dar essa continuidade na minha história, né? E esse foi o motivo principal, né? Também mostrar a minha filha aonde eu recebi a notícia que ela ia nascer, né? É uma coisa bem bacana. E, cara, uma frase que me marcou durante esse tempo, né? Até conversei com o Felipe uma vez, ele falou para mim, o assessor, ele falou, mano, São Paulo é São Paulo. Não tem como você falar não para um clube como São Paulo. E essas outras questões não correspondem muito a mim. Minha questão é trabalhar, jogar futebol, me dedicar todos os dias no treinamento, ajudar meus companheiros e fazer o meu melhor para ter resultado positivo. Eu acho que no futebol tudo se resolve com resultado positivo e a única maneira de conseguir é trabalhando muito forte. Aí então o zagueiro Doria retornando ao São Paulo, ele que teve uma passagem pelo São Paulo em 2015, foi emprestado agora pelo Olympique de Marselha. Contribui, Pedro e PVC, esse jogador chegando? A gente estava falando, né, de contratações tão badaladas por Flamengo, por Palmeiras. Hoje a prateleira do São Paulo é uma outra, mas traz esse jogador para compor o elenco aí do Crespo. Para a realidade do São Paulo, sim. Curioso, né, que a outra passagem dele pelo São Paulo em 2015 também foi, né, num período que o São Paulo foi foco de denúncias graves envolvendo diretoria, presidente, e ele tem outro zagueiro que pode, porventura, vir a fazer dupla com ele, que é o Tolói, que acho que também viveu esse momento, né, na gestão Aidar. Mas para a realidade do São Paulo é uma contratação razoável, está com 31 anos ainda, é um cara que pode sim contribuir. É uma realidade muito diferente de todos os clubes que a gente estava discutindo até agora, né? Sim. A gente estava falando do Flamengo comprar o sapato, né? O São Paulo é aquele cara que não tem roupa para ir para o shopping, né? Ele vai comprar ali. Mas é o que tem. Aí ele pega emprestado de alguém, né? Um que está liberado, que não está usando, então me presta esse aqui. Busca oportunidades no mercado, mas dentro da realidade do São Paulo, vejo como uma contratação válida, assim. O Doria chegou a ser um jogador muito promissor, né? Ser cotado para ter um futuro de seleção brasileira, de Europa, acabou, a coisa não aconteceu exatamente como se esperava, mas é um jogador que tem talento, enfim, e uma aposta válida para o São Paulo. Uma coisa que chamou a atenção é que o presidente Júlio Casares não estava na apresentação, o que era bastante esperado, né, diante de todo o contexto, diante do cenário. Aliás, a gente já vai trazer informações. Mas ainda sobre Doria, PVC, esse zagueiro que chega, um zagueiro canhoto, o Crespo só conta com o Sabino como zagueiro canhoto, pode contribuir, às vezes ele usa 3 zagueiros, né, então é uma demanda grande ali do elenco, e muitas vezes ele tem que recorrer a algumas improvisações, até por conta de todo o histórico de lesões aí que o São Paulo traz nos últimos anos, e especialmente em 2025. No ano passado chegou até a improvisar o Luiz Gustavo como zagueiro, o Luiz Gustavo foi embora, é importante ter um zagueiro a mais. O problema é você ter um zagueiro que tem que, do ponto de vista técnico, o time tem que responder mais. E aí tem um aspecto que passa pelo Crespo, aquilo que a gente falou ontem, né? Com toda a crise, com tudo que a gente está falando sobre a política do São Paulo, quando a gente busca para dentro do campo, também tem questões para olhar. Por que é que um time com 3 zagueiros e 3 volantes toma 3 gols do Mirassol? E aí, se o time não está montado e vai tomar 3 gols todo jogo, vai explodir na defesa. Time bom consagra zagueiro ruim. Time ruim enterra zagueiro bom. O Doria pode ser um zagueiro bom que não dê certo porque o time não está bem.
Mas o que está pegando mais o São Paulo não é nenhuma questão envolvendo o campo, embora o campo não tenha começado bem o ano, porque já tomou 3-0 do Mirassol. Mas sexta-feira é o dia, votação de impeachment do presidente Júlio Casares. Pedro, você tem acompanhado aí, está muito em cima dessa história e a gente teve novidades, tivemos uma novidade de ontem para hoje. A Justiça de São Paulo, né, ela determinou uma liminar para que seja permitido o voto online também nessa votação de sexta-feira. Até então era apenas o voto presencial e é janeiro, é mês de férias, muita gente não está presente, então teve esse pedido da oposição para que pudesse ter o voto híbrido online também. Casares recorrendo dessa decisão. A gente pode ter alguma mudança nesse cenário? Vamos lá, importante, não é Casares, né, recorrendo, isso, todo mundo fala Casares, mas a gente olhando a petição, quem está recorrendo é o São Paulo Futebol Clube, com o advogado do São Paulo Futebol Clube e pago pelo São Paulo Futebol Clube, que está recorrendo dessa decisão e tentando reverter para interpretações do estatuto que são mais favoráveis ao presidente Júlio Casares. Mas quem aparece lá é a instituição São Paulo Futebol Clube, que é algo que tem gerado algumas reclamações na oposição. Essa liminar foi conseguida por um grupo de 9 associados e conselheiros. Ela é um pouco complicada. Uma coisa que é clara é que ela liberou o voto online. Isso está claro. Existia outra questão, né, que estava sendo discutida, que é o número mínimo de votos que vão ser necessários na sexta-feira para afastar o Júlio Casares. O estatuto tem 2 artigos e ele é um pouco ambíguo. Um diz que é 2/3, que equivaleria a 170, 171 conselheiros. O outro diz que é 75%. O presidente do Conselho de São Paulo tinha definido que seriam necessários 75% dos votos, que dá aí mais de 190 conselheiros. A decisão, na minha opinião, e os autores da ação têm uma interpretação diferente. Para mim não ficou claro o que a juíza decidiu. Ela diz na decisão que precisa ter 75% do conselho presente e ela diz que não há conflito entre normas e ali fica claro, se fosse para escolher uma interpretação, que ela definiu que vão ser necessários só 2/3 dos votos. Mas não ficou muito clara a decisão. É nesse ponto específico de quantos votos vão ser necessários na sexta-feira para afastar o Júlio Casares. O que ficou claro é que a votação pode ser também online. O São Paulo recorreu, o recurso do São Paulo diz que a votação presencial, e ele usa essas palavras, é a última linha de defesa do presidente Júlio Casares. Qual que é o argumento do São Paulo? É que a votação online, ela não garante o sigilo, se alguma das partes ficar descontente, vai pedir uma recontagem, nessa recontagem podem aparecer os votos, né, dos conselheiros, mas o São Paulo já usou votação online secreta, eu já escrevi isso na minha coluna outro dia, para deliberar punições a pessoas da oposição. E aí fica a pergunta, se não é seguro agora, era seguro daquela vez? Essas pessoas expulsas não teriam direito a pedir uma recontagem? Mas o recurso de São Paulo está lá e ele deve ser julgado rápido. A gente deve ter uma decisão, talvez ainda hoje, talvez amanhã, com certeza antes de sexta-feira, revertendo ou não essa liminar. Tem que ser até sexta-feira, porque é a data da votação. PVC, olhando todo esse cenário, você vê uma mudança em relação ao que pode acontecer na sexta-feira? Porque a gente vê um conselho que toma algumas decisões que são favoráveis a Casares, mas uma oposição que vai crescendo, se fortalecendo. Ele já perdeu uma boa parte de sua base aliada e uma oposição que começa a agir de uma forma mais efetiva nesse momento, tanto que tem essa liminar concedida. Eu acho que não é nem a oposição que está crescendo, Luísa, é o Casares que está afundando. Então, à medida em que uma coisa acontece, à medida em que você vai submergindo, mesmo sem você sair do lugar, mesmo que você não, você vai submergindo. O mar continua no mesmo lugar, só que você está vendo só o mar. Então está aparecendo mais oposição. Eu conversei com algumas pessoas da oposição de ontem para hoje e a sensação claramente é a seguinte: no dia em que o Conselho Consultivo decidiu que não ia indicar o pedido de impeachment, a oposição murchou.
Do tipo, cara, não vai acontecer nada. E muita gente dizia 171 votos para aprovar o impeachment, cara, não vai ter 170 pessoas na sala. Porque tem gente viajando, porque tem gente que não vai para o Morumbi, porque tinha que ser votação presencial, ou tinha, ou terá, depende do recurso. À medida em que, a matéria do Pedro de hoje, que a defesa do Casares diz que os depósitos feitos na conta dele vinham de outras aplicações, de outras contas que ele tinha de dinheiro do passado que ele possuía. É até legal o Pedro explicar isso, né? Porque ele trouxe a matéria, né, exclusiva com Danilo Lavieri, mostrando toda a investigação policial em torno do Casares e também da retirada de dinheiro dos saques que foram feitos das contas do São Paulo. E hoje teve um novo capítulo. Desculpa te interromper, PVC, mas eu acho que é legal ele explicar. Porque no relatório do COAF, o banco, né, que estava onde o Casares tinha conta, contradiz a própria defesa do Júlio Casares, né, ao apontar o que o dirigente tinha indicado na matéria do que foi ao ar no Fantástico, no domingo, certo, Pedro? Sim, é exatamente isso, né? A linha de defesa do Júlio Casares, ela diz que esse dinheiro é um dinheiro que já era do Júlio Casares e que foi depositado por ele mesmo, não necessariamente a pessoa física dele, talvez algum portador, prestador, mas era um dinheiro dele mesmo, depositado nas contas dele para suprir, né, as demandas financeiras, porque o salário de presidente do São Paulo, que é R$27 mil, é um salário bem mais baixo do que os salários que o Júlio Casares ganhou enquanto executivo de emissoras e profissional no mercado de marketing. Só que acontece, o COAF é um órgão, né, de fiscalização financeira, e ele recebe esses alertas de movimentações atípicas dos bancos. E o banco do Júlio Casares, que é o Bradesco, enviou um relatório para o COAF, isso tudo consta da investigação. E no relatório, um dos motivos, né, são 3 períodos. Isso acontece no primeiro, que é entre janeiro de 23 e março de 24. Um dos motivos que o banco alertou e viu aquela movimentação como atípica foi a justificativa que o Júlio Casares teria dado para o banco, para os depósitos em dinheiro, de que esses recursos eram recebidos em espécie do São Paulo referente à bonificação de campeonatos. Esse é o primeiro ponto, é um dos pilares dos motivos pelos quais o Bradesco viu as transações como atípicas. E o segundo ponto, no dia 4 de outubro, 10 dias depois do título do São Paulo na Copa do Brasil, 4 de outubro de 2023, o Júlio Casares recebeu 12 depósitos na conta bancária em um só dia, todos abaixo de R$2 mil. E aí o COAF diz, R$2 mil é o limite para o portador que faz o depósito precisar se identificar no banco. Então ele recebeu ali quase R$20 mil em depósitos inferiores a R$2 mil. Então são esses 2 pontos que constaram de um alerta do Bradesco para o COAF. A gente entrou em contato com o Bradesco, queria saber quantas vezes o Júlio justificou esses recursos como sendo recebidos, né, do São Paulo. Tentar ter acesso, obviamente, seria muito difícil. O Bradesco respondeu que não vai comentar o assunto e não vai se pronunciar. Mas são informações que contradizem diretamente a versão de que esse dinheiro pertencia ao próprio Júlio. Ou ele pertencia ao próprio Júlio, ou ele foi recebido do São Paulo a título de bonificação dos campeonatos. E aí, a questão da bonificação dos campeonatos, se você vai ganhar bicho, pode perfeitamente estar descrito na função do presidente. Só que tem que estar descrito No estatuto. Sim, no estatuto, em alguma regra Porque assim, o São Paulo... E não está, certo? Não está. O presidente de São Paulo é um cargo profissional, no sentido de que recebe salário, mas que não recebe bonificação, bicho ou algo. Na verdade, ele não pode receber. Ele não pode receber valores que excedam o salário. A não ser que, se eu não me engano, que haja uma autorização do Conselho de Administração em relação Exatamente. a isso. Sim. Agora, a questão... Vamos falar... A justificativa no Conselho Consultivo, no Conselho Consultivo, que é outra coisa, para os saques de R$11 milhões,
foi de que é praxe no São Paulo porque você tira dinheiro para pagar segurança, para pagar a polícia militar, para pagar bicho. A gente volta para aquela questão do que o Juvenal Juventus chamava de bicho molhado, né? Sabe o que era bicho molhado? Você pagava no chuveiro. Né? Você pega o envelope... Logo depois do jogo ali já dá para o jogador. Você paga no chuveiro e dá para o jogador. E muitas vezes o jogador gosta muito de receber esse dinheiro porque é o dinheiro que ele não precisa declarar nem para a família dele, né? Você vai fazer aquele dinheiro depois... Mas aí uma coisa que eu também trago agora, vou aprofundar depois, mas na gestão anterior do São Paulo, na gestão do Leco, o São Paulo já vinha pagando bicho para os jogadores com recibo. Através de depósito no certo. Contrato de imagem, com emissão de nota fiscal. Claro. Então, se o São Paulo na gestão... E não depósito em dinheiro vivo. Não, depósito, banco, transferência. Transferência, pagamento. não, porque o lance do dinheiro vivo, Não, né, é um pouco exatamente. relevante. Isso entrava no contrato de imagem, tinha emissão de nota. Que é o certo. Se começou a pagar em dinheiro, foi uma regressão de procedimento dentro da gestão. Você volta para o futebol do tempo do Vicente Mateus, ou do Juvenal Juvencio, que é depois do Vicente Mateus. O que o Juvenal fazia? Final do jogo contra o Guarani. Quando está chegando a prorrogação, tem imagem, o Juvenal está ali com o envelope. Toma. Mas era uma época que todo mundo fazia, né? E assim, mas Aí tem também o número de depósitos que foram feitos, né? Os valores que não atingem o patamar a ponto de gerar uma reclamação. Estou dizendo isso só pelo seguinte, porque quando no Conselho Consultivo você fala assim, não, porque isso aqui é praxe, mas não é porque é praxe que está certo. Né? E aí a questão que o Pedro está dizendo, você tem que fazer do jeito certo. O presidente, a gente tem um cinismo no Brasil, cinismo, a gente passa às vezes horas de peroba para dizer assim, pô, é um absurdo o deputado receber tanto dinheiro assim, assado. Levando em consideração que o salário mínimo no Brasil é R$ 1.600, é um absurdo eu receber o que eu recebo também. Só que assim, cara, o cara tem um salário de R$120 mil como executivo de uma empresa de comunicação. Ele vai ganhar R$27 mil para ser presidente de São Paulo. Por quê? Por quê? Não estou dizendo que ninguém roubou e não estou dizendo que isso é justificativa para roubar. Nada é justificativa para roubar. Né? E não estou dizendo que o Júlio Casares roubou. Tem uma investigação. O salário é baixo. O que eu estou dizendo só é o seguinte. Cara, quanto custa ser presidente de um clube como o Flamengo? Ah, não, o presidente não vai receber dinheiro para ser presidente do Flamengo, ou do Ceará, ou do Bahia, ou do Palmeiras, ou do Corinthians, porque ele tem o enobrecimento da vida dele de servir ao clube de coração. Tá brincando comigo? Nós estamos passando, não tem que enganar quem? Num mundo que passa dinheiro voando aqui e ali, é só você fazer assim. Então, assim, cara, quanto custa ser executivo de um clube de futebol? R$150 mil? R$200 mil? R$100 mil? R$50 mil? É isso que tem que pagar o presidente. É isso que tem que se pagar o presidente. Mas tem que estar escrito e ter declaração de imposto de renda. E se você aceitou ser absolutamente amador, e você falou assim, vou ser presidente do meu clube de coração por amor à arte, à minha família e ao meu clube de infância, e vou de graça. Então vai ser de graça. Claro, você não se comprometeu a isso? Se você vai receber R$27 mil, R$20 mil ou zero, e se você recebia antes 150 mil, problema seu. Você que topou. Você que quis. Agora, só para deixar claro, ninguém está dizendo que foi isto que aconteceu com o Júlio Casares, né? Existe uma investigação para saber o que é que houve. Só estou falando que, em linhas gerais, a gente tem que parar com o cinismo e dizer quanto um dirigente de um clube que arrecada 700, 800, 900 milhões de reais por ano, quanto ele merece receber. É isso que tem que pagar de salário para ele. Pedro, há alguma conversa nos bastidores ou possibilidade de Júlio Casares renunciar até sexta-feira, ou mesmo depois de sexta-feira, caso ele seja liberado, né? Porque se o pedido for votado como se ele for empichado, aí ele vai ser afastado e vai ter a votação dos sócios. Mas há uma chance de renúncia? A conversa ela existe, mas ela é externa
ao núcleo duro do Júlio Casares. Ela não vem do Júlio. A mensagem que tem vindo do Júlio Casares até agora é a de que ele não irá renunciar. E ali dentro do clube, tanto oposição como situação especulam, principalmente se essa liminar for mantida e a gente for sexta-feira para uma votação que exige o quórum menor e voto online, existe uma chance muito maior dele ser afastado. E aí, diante desse cenário, dentro do clube especula-se que ele possa vir a renunciar antes para não ser afastado. E agora, uma coisa a gente tem que falar também de uma forma muito clara, independente de qual for o resultado da investigação, por que um clube como o São Paulo, que tem um faturamento aí no ano passado de quase R$ 1 bilhão, está sacando R$ 500 mil no caixa para pagar as despesas em dinheiro? Sim. Isso não faz nenhum sentido. A gente conversa com outros clubes. Eu conversei, por exemplo, com gente do Palmeiras. O bicho do Palmeiras está no olerite dos jogadores. Isso, perfeito. Por que o São Paulo está mandando um carro forte sacar R$ 500 mil no banco para pagar árbitro e pagar jogador na época do Pix? Não faz nenhum sentido. Perfeito. Na melhor das hipóteses, se a investigação terminar e não se constatar nenhum crime, isso é uma prática de governança horrorosa, completamente descabida para um clube desse tamanho. Né? Nem lá do Natel faria isso. Com a tecnologia que a gente tem hoje, assim. E o próprio Casares, né? Ele está poupando o seu dinheiro, um gestor de clube, presidente do clube, está poupando seu dinheiro com dinheiro vivo, não tem um investimento, né? Nem uma renda Cícero fixa. Pompeu Toledo Não está poupando, né? Está perdendo. Tá perdendo dinheiro ali, rendimento com dinheiro vivo em cash dentro de casa. É muito complicado, gente, é muito complicado. Vamos para o intervalo, a gente continua falando sobre essa situação do São Paulo aqui, porque tem perguntas de vocês. E a gente volta com a reta final do De Primeira, falando de Corinthians. Estamos aqui no break, peço likes para vocês. Gente, vamos aumentar os likes aqui, ó, tanta informação aqui hoje, podemos subir os likes aqui, audiência muito legal, obrigado a todos vocês. Que gente nova que está por aqui, sejam todos bem-vindos ao De Primeira. Paulo São manda uma pergunta aqui. E o Muricy, né, que foi Muricy Ramalho, foi um nome bastante falado ontem, né, porque as notícias foram veiculadas, inclusive aqui no UOL, de que ele estaria muito insatisfeito com toda essa situação, né, que o clube está passando e que gostaria de deixar o cargo que ele ocupa no clube. Ele estava afastado por questões de saúde. Muricy muitas vezes cobrado, né, para aparecer um pouco mais, para se posicionar de alguma forma nesse momento crítico do São Paulo. Tem alguma notícia envolvendo Muricy e Pedro e PVC? Muricy, assim, eu conversei com pessoas próximas ao Muricy, não com o próprio Muricy. E a informação é a de ontem, que o Muricy estaria sentindo que a coisa chegou num limite, que a situação está insustentável e muito provavelmente nos próximos dias vai sair. Obviamente, quando eu converso com uma pessoa próxima ao Muricy, a primeira coisa que eu faço é tentar falar com o Muricy. Eu mandei mensagem para o Muricy, eu entrei em contato, ele não respondeu. Eu escuto que o Muricy está descontente e que prepara uma possível saída do São Paulo desde antes do Ano Novo, no dia 23 de dezembro. Que foi a data, por incrível que pareça, do protocolo do impeachment. E eu tento falar com o Muricy desde esse dia. Eu tenho mensagens não respondidas enviadas para o Muricy desde antes do Natal. Ele diretamente não me responder. Então, a minha informação que a gente tem a partir de pessoas que convivem com o Muricy, de que a tendência é que ele saia nos próximos dias, que ele estaria muito incomodado e ele está sendo muito cobrado pela torcida. Assim, ele tá incomodado desde a saída do Luiz Leite de Barros, né? Porque ele respeita muito o trabalho do Luiz Leite de Barros. Enfim, e é um princípio. Depois tem de lá para cá vem uma bola de neve. É isso, né? Acho que todo mundo gostaria de ouvir o Muricy, né? Porque é um personagem tão importante na história do São Paulo, que está vivendo tudo isso lá de dentro e agora, né, manifestando o seu incômodo, ainda que ele não tenha falado abertamente, mas todo mundo sabendo o quanto ele está incomodado com essa situação e não poderia ser diferente, né? Pela história que ele tem, pelo cara que ele é o que a gente imagina mesmo. Existem problemas dentro do próprio departamento de futebol que começam a aparecer, né? Tenho sido procurado por pessoas falando sobre a situação do Crespo, sobre o Crespo começar a ter problemas com o elenco, que é a área de atuação do Muricy, né?
Esse aí é o local do Muricy, coordenador, um cara do futebol. Então, além de toda a questão política. Voltamos. Pedro estava falando aqui da situação do Muricy no São Paulo, né? Como ele está insatisfeito com tudo que está acontecendo no clube e alguns problemas, inclusive, dentro do departamento de futebol. É isso, tenho sido procurado por fontes e pessoas para falar, no meio do caos político, da situação do Hernan Crespo, falar que existe descontentamento dentro, tanto de diretoria como entre jogadores, com o trabalho do Crespo, que ele está começando a ser um pouco questionado. E essa é a área de atuação do Muricy, né? No futebol. Ou seja, toda aquela ideia de que o caos político poderia não chegar no futebol, ela não existe, né? Ele já chegou, ele já está no futebol e ele não vai sair do futebol enquanto a tempestade continuar. Não existe alguém no departamento de futebol com autonomia para dizer vou contratar um Maradona da Copa de 86. A maior negociação da história, ele vem de graça. O Maradona da Copa de 86, vamos contratar, ele vem de graça jogar pelo São Paulo. Vamos assinar? Passa meu telefone e liga, ô Júlio, eu não posso pensar nisso aqui agora. A gente resolve isso no sábado, depois da votação. Essa é a situação, gente.